Bom dia, turma. Vamos continuar falando sobre os fungos. Eu vou rapidamente comentar com vocês sobre alguns grupos de fungos, certo? Mas é rapidamente mesmo, porque não é o tipo de assunto que o Enem cobra sobre os fungos. E a gente parte depois para a importância. Aí sim, tá? Pode aparecer muitas questões. Mas contextualizando, então, nós falamos que os fungos, eles são uni- ou pluricelulares, heterótrofos, aclorofilados, com parede celular de quitina, ocupam todos os ambientes, têm diversas funções. Eles, turma, têm classificação de acordo com algumas características, certo? Então, alguns fungos, eles são classificados como pertencente ao grupo dos quitridiomicetos. Todas as vezes que aparecer a palavra miceto, micose, o ser é um fungo, tá bom? Os fungos quitridiomicetos são aquáticos, sim, existem fungos aquáticos, e eles possuem esporos móveis. Faz sentido, não faz, turma? Se ele é um fungo aquático, os esporos eles precisam se locomover no meio aquático. Então, esses esporos móveis, os esporos conseguem se locomover, nadar no meio aquático, se fixar e aí se desenvolver. Lembrem-se, a reprodução de fungos é por esporos. Os zigomicetos ou ficomicetos são outro grupo de fungos. Esses podem ser aquáticos ou terrestres, com esporos móveis ou levados pelo vento. Quero destacar, dentro dos zigomicetos, um zigomiceto muito conhecido por nós é o mofo ou bolor do pão, aquele preto. Quando o pão mofa, dá um pozinho preto. Aqueles pós, gente, são os esporos. Então, representando, ele lembra uma planta, né? Quando visto ao microscópio, lembra uma planta. E ele produz os esporos aqui em cima e esses esporos acabam sendo carregados pelo vento. Então, o seu pão mofa, você não sabe de onde que veio o fungo. Foi um esporo carregado pelo vento que caiu no seu pão. O seu pão tem glicose, o fungo vai absorver isso e vai se alimentar e crescer ali em cima do seu pão. É muito comum ver esses fungos também em abóbora, né? É bem preto da abóbora, um bolor bem bonito, né? Na minha opinião. Outro grupo também de fungos importante é o grupo dos ascomicetos. Esses se chamam ascomicetos porque eles produzem uma estrutura de reprodução chamada de asco, que é semelhante a uma bolsinha onde os esporos são produzidos aqui dentro. Esses ascos são os corpos de frutificação, ou seja, as estruturas que produzem os esporos. Eles, gente, podem ser uni- ou pluricelulares. Eu quero destacar os ascomicetos porque as leveduras que fermentam a cerveja, o fermento biológico, né? Ele é um ascomiceto, Saccharomyces cerevisium. Então, quando eu vou ao mercado comprar um pacotinho de fermento biológico, eu estou trazendo uma levedura, que é um fungo do grupo dos ascomicetos e ele é unicelular. Os fungos unicelulares, turma, obviamente, eles não formam hifas, né? Porque as hifas, lembram-se das hifas? As hifas é o conjunto de células. Se o fungo é unicelular, ele não tem como formar hifas. Então, as leveduras, elas não formam hifas. E já aproveitando que eu estou falando sobre elas, elas se reproduzem por brotamento. Então, por exemplo, eu represento uma levedura assim, né? Eucarionte, então tem núcleo, aí de repente aparece um brotinho assim, ó, e esse brotinho se desprende depois. É um tipo de reprodução assexuada das leveduras. As leveduras são os fermentos, é o fermento da cerveja, por exemplo. Alguns são pluricelulares, e aí a gente enxerga o asco, né, que é o corpo de frutificação. E no interior desse asco ocorre a produção dos esporos. Existe um fungo, turma, muito famoso, extremamente caro,
o fungo da trufa. A trufa, gente, é um fungo que forma um asco muito grande, comestível. Dizem que é muito gostoso, nunca comi porque é extremamente caro. Caro de mais ou menos, se eu não me engano, $15.000 o quilo, alguma coisa assim. É caro mesmo, tá? E são raras também. E são, na verdade, corpos de frutificação de fungos do grupo dos ascomicetos. Tem uma cor escura, né? Daí aquela trufa do chocolate se chamar trufa, porque lembra a trufa fungo. Outra grande importância dos ascomicetos é o penicillium. O penicillium é um fungo mais ou menos assim. Os esporos são produzidos em fileiras e esses já têm hifas. O penicillium é o fungo do qual se encontrou a substância penicilina, né? É o fungo da qual se faz o antibiótico penicilina. Ele é um ascomiceto e perceba que ele não tem o corpo de frutificação na forma de asco. Eu digo que é na forma de conidiósporos. Lembra uma plantinha, né, gente? Mas são seres aclorofilados. E o último grupo de fungos é o grupo dos basidiomicetos. Esses são os mais legais, na minha opinião, porque é o que a gente tem mais contato. Dentro dos basidiomicetos estão os cogumelos e os fungos orelhas de pau. Esses cogumelos, eles então têm as hifas formando essa estrutura aqui com um chapéu e tudo isso aqui, eu vou circular, ó. É o corpo de frutificação. Embaixo desse chapéu tem umas linhas, olha, chamadas de lamelas. E no interior dessas lamelas ocorre a produção dos esporos. Os esporos caem, então, em um substrato e germinam novas hifas. Alguns basidiomicetos são comestíveis, como é o caso do champignon, né? E eu acho uma delícia. O shiitake. Alguns são venenosos, como o amanita, um famoso vermelho, um cogumelo vermelho alucinógeno, né? Ele é bastante venenoso, não recomendado o consumo, tá bom? Aqui no seu livro, na página 57, olha, tem um desenho da trufa. Observe aqui comigo. Um ascomiceto. Então, olha como são as bolas, né? Ó, tem cor de chocolate mesmo. Mas isso aqui é fungo, é extremamente raro. Há um fungo, gente, também, do qual se extrai a droga LSD, né? A droga, então, o LSD é uma substância extraída de um fungo, né? E causa alucinação, pode matar se for usado em excesso. E daí por diante, né? Os fungos são misteriosos, muito misteriosos. Agora, o que realmente cai no Enem, tá, turma? A importância. Então, muita atenção aqui nesse finalzinho. Acredito que tudo que possa aparecer no Enem tá aqui numerado de 1 a 7. Então, agora é hora de ter atenção. Os fungos, turma, têm importância porque eles são organismos decompositores da matéria orgânica. E aí, quando eu falo em decomposição, você vai logo lembrar da cadeia alimentar. Nós acabamos de ver as algas, que são os produtores, né? E no fim da cadeia alimentar, sempre tem os organismos decompositores, que são os fungos. E as bactérias, né? Entram os fungos, que é a nossa matéria. Dizemos então que os decompositores fazem a reciclagem da matéria, porque transformam os corpos mortos em água, sais minerais que serão absorvidos pelos seres produtores. Então, só para exemplificar, vamos pegar aqui uma cadeia alimentar daquela bem do 6º ano, ó. Milho, que é alimento para galinha, a galinha, que é alimento para onça, e a onça é topo de cadeia, ela morre de doença ou morte morrida, e aí quem vai decompor o corpo dela? Os decompositores. Os decompositores pegam o corpo da onça
transformam essa matéria orgânica em matéria inorgânica, que são água, os sais minerais, os sais de potássio, os sais de enxofre, os sais de nitrogênio, certo? E aí, novamente, esses elementos inorgânicos, eles voltam para a cadeia alimentar porque são absorvidos pelas raízes dos produtores. Pode ser uma cadeia alimentar aquática, o processo vai ser o mesmo. Se não fôssemos decompositores, estaríamos andando em cima de cadáver. Pense quantos seres já existiram até hoje. Onde é que nós íamos acumular esses corpos mortos? Então, graças à evolução, temos os decompositores, os fungos decompositores, que reciclam a matéria sempre circula, né, gente? Olha o ciclo aí. Fez-se um ciclo. Outra função dos fungos, eles fazem a associação simbiótica chamada de mutualismo, no qual nós conhecemos muito bem os líquens e as micorrizas. Os líquens, turma, ou um líquen, nada mais é do que um organismo fotobionte unido a um organismo micobionte. O fotobionte geralmente é uma alga ou uma cianobactéria. Se for alga, é unicelular, tá, turma? E o micobionte é o fungo, um fungo filamentoso, um fungo pluricelular. Gente, os líquens, eles são extremamente importantes. Se eu separo, as algas morrem e os fungos morrem, eles precisam viver juntos. E aí, se é uma associação mutualística, os dois têm que ganhar alguma coisa para se complementarem. Então, vamos lembrar aqui, nós já cansamos de ver isso. A alga não é fotobionte, então ela faz fotossíntese. A alga manda para o fungo a glicose, que ela faz na fotossíntese. Em contrapartida, o fungo envolve a alga e ele consegue capturar do ambiente para ela água e sais minerais, além de conferir para a alga proteção. Então, eles se completam, né? Ele manda para ela água e sais, para ela fazer a fotossíntese, ela faz, se alimenta e manda parte do alimento para o fungo. É um casamento perfeito. Eles vivem em harmonia. Separa, eles morrem. Os líquens, eles também são indicadores da qualidade do ar. Disse bioindicadores da qualidade do ar, ou seja, eles não existem em locais onde o ar é poluído. Você não vai encontrar um líquen em árvores no centro de São Paulo, nem no centro de Belo Horizonte, porque eles não resistem à poluição do ar. Você vai encontrar líquens aqui no bichinho, que na minha casa é cheio, vou mostrar depois para vocês. Sinal que aqui o ar é puro, e ainda bem, né? E, turma, além de os fungos formarem esse mutualismo, que é os líquens, eles também formam as micorrizas. As micorrizas, o que eu falei com vocês no começo? Apareceu a palavra mico, é fungo, risa é raiz. Então, é um fungo associado à raiz de alguma planta. E de novo, turma, a relação é de mutualismo, um não vive sem o outro. É muito comum em orquídeas. Orquídeas são plantas horríveis de fazer germinar, porque elas precisam de um fungo associado à raiz que mande para ela água e sais minerais. E quando a orquídea começar a crescer, a orquídea não é a planta, ela manda para o fungo a glicose. Então, olha, é o mesmo que acontece lá na relação do líquen. O fungo vai mandar para a raiz água e sais. A raiz da planta, a planta faz fotossíntese, então ele manda a glicose para o fungo. As micorrizas, turma, são difíceis de serem vistas, tá bom? Eu preciso encontrar, eu procuro de vez em quando, mas eu não encontrei ainda as micorrizas. Já caiu no Enem Líquen, tá? Então prestem atenção nele. Outra importância dos fungos é na alimentação. Então, já vimos que eles são decompositores,
fazem relações harmônicas de mutualismo, são importantes na alimentação. O champignon, por exemplo, aquele que vende no mercado. Gente, eles são ricos em vitaminas, em sais minerais, em água, são excelentes alimentos. Claro, os que não são venenosos, né? As trufas, as famosas trufas. A trufa, na verdade, ela é um ascomiceto associado à raiz de planta. Então, a trufa, ela é uma micorriza. Ela é uma micorriza. Ela é um fungo micorrízico, é um ascomiceto que está grudado a raízes de plantas de países frios, tá? No Brasil não existe, não. Fermentação. Outra grande importância dos fungos. Os fungos, eles fazem fermentação, eles quebram a glicose na ausência do oxigênio para obter energia. E aí eu chamo a atenção para os produtos comercializados da fermentação. Os queijos, as bebidas alcoólicas, o pão, são alimentos que são feitos a partir da fermentação fúngica. Queijos caríssimos, queijos franceses, camembert, roquefort. Nunca comi, tá, gente? Sou pobre, isso é muito caro. Quem quiser comprar me dá de presente, quem sabe a gente não degusta na escola quando voltarmos, né? Mas dizem que são queijos deliciosos, né? Bebidas, a própria cerveja, que é fermentada pelas leveduras Saccharomyces cerevisiae, né? Eu acho que nós fizemos, turma, experimentos com a fermentação do fungo, do fermento, tá? O pão, quanto maior a fermentação, mais fofinho o pão fica, porque o gás carbônico liberado na fermentação faz a massa ficar aerada e fofinha, né? Os fungos também têm importância farmacêutica. Penicillium, por exemplo, do qual se extrai a substância para fazer o antibiótico penicilina. Turma, injeção de bezetacil, né? Já tomei muito na minha vida. Dói pra caramba e a enfermeira aplica na bunda da gente, né? É uma injeção de penicilina, a bezetacil, certo? Para matar bactérias patogênicas no nosso organismo. Os fungos, alguns fungos também são usados para estudos do código genético, eles são fáceis de ser estudados, é fácil analisar o DNA desses seres, alguns, tá? E, por fim, eles são causadores de doenças que nós chamamos comumente como micoses. Micoses, gente, algumas são terríveis para dar fim. Então, a frieira ou pé de atleta é uma micose. A candidíase é uma micose que dá nos órgãos genitais, principalmente femininos, dá na vagina. Ela é caracterizada por um fungo branco chamado Candida albicans. E quando a mulher está com muita candidíase, dá um corrimento branco, parece um leite talhado. O fungo, ele é oportunista, né? Ele é um parasita, então ele se aproveita quando a imunidade da mulher está baixa e começa a se reproduzir dentro da vagina. É comum nas mulheres, tá? O ginecologista, ele passa um antifúngico e resolve o problema. Caspa, vou acrescentar aqui, algumas doenças como a caspa, por exemplo, podem ter origem fúngica. A caspa fúngica, ela existe. Quero chamar a atenção também para as micoses de unhas. Gente do céu, cuidado com os alicates que vocês emprestam, cuidado com os manicures onde vocês frequentam. Aqueles fungos que aparecem nas unhas, eles são dificílimos de acabar. Eles deixam as unhas quebradiças, grossas, enrugadas, amareladas, acinzentadas. E às vezes a unha até cai, o fungo vai se alimentando lá da unha, chega lá nas células que produzem a unha e matam aquilo tudo. E é extremamente difícil de acabar. Conheço pessoas que têm micose de unha há muitos anos, trata e não consegue dar fim, tá bom? Outros fungos causam doenças nos pulmões, aí a gente tem que ter mais cuidado. O fungo da caspa, ele causa queda de cabelo, tá? E é isso, a aula de hoje. Fungo é um mundo extremamente lindo e interessante, tá bom? Então, um abraço,
Até a próxima aula. Tenham muita atenção com essas 7 importâncias dos fungos, especialmente as relações de decomposição, de mutualismo e de fermentação. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.